TV Fatos em Ação encontra-se na Câmara Municipal de Pinhão para uma entrevista, uma pequena conversa com o prefeito Dirceu de Oliveira sobre essa questão das chuvas que abalaram o município durante esse fim de semana. O prefeito acabou de ter uma reunião com todos os vereadores, expondo a eles a situação do município, e agora a gente gostaria de saber também, para que nós possamos informar os nossos internautas, Dirceu, de como é que está a situação do Pinhão. O que a chuva trouxe de prejuízo? Nara, quero cumprimentar você, o pessoal que está acompanhando a TV Fatos, dizer que desde sábado a gente está em alerta, de sentinela, toda a estrutura da Prefeitura Municipal trabalhando juntamente com a Defesa Civil, justamente para poder auxiliar naquilo que é possível, né? Minimizar o sofrimento das pessoas e também mapeando, né, todo o estrago que essas fortes chuvas, em torno de 400 milímetros em 3 dias, causaram no município do Pinhão. Segundo o pessoal mais experiente, mesmo em 83, que deu aquela enchente forte, foi num espaço de tempo maior, não em 3 dias. Então, dessa maneira, o nosso município não tinha ainda vivenciado, né, tamanho volume de água em tão pouco tempo. E obviamente que os estragos foram muitos, tanto na área urbana quanto no interior. Eu até comentei, continuo frisando, que na área urbana não foi maior, porque a equipe da Secretaria de Obras já vinha fazendo um trabalho, de certa forma, preventivo, né, e de correção de alguns problemas desde 2013, né? São mais de 5 mil metros de meio-fios colocados, o pessoal já trabalhou com bastante tubulação. Só próximo ali da Defesa Civil foram colocados 130 manilhas, né, onde alagava sempre com volume muito menor de água, né, que agora a gente conseguiu, de certa forma, solucionar lá e em outros pontos da cidade. Então, não foi maior o estrago na cidade, na área urbana, devido a um trabalho silencioso e escondido praticamente da Secretaria de Obras, porque se faz tubulação que embaixo da terra praticamente não aparece, o pessoal trabalhou. Então, por isso que não foi maior o estrago, né? Mas no interior, a gente percebe com a ronda que está sendo feita pela pessoal aí dos trilheiros que estão nos ajudando, né, com motos para poder chegar até as comunidades mais distantes, e também com a Defesa Civil, que pelo menos 20 pontes, né, caíram. Então os bueiros, uns 200 bueiros que a gente tem assim de início, pode ser maior o número danificados, né, que precisam ser refeitos, desobstruídos. E as estradas, todas as estradas gerais tiveram problemas, né? Se por lá no Zatarlândia está com problema, sentido Faxinal dos Ribeiros da mesma forma, para Faxinal dos Coutos não é diferente, enfim, para todas as saídas dentro do município nós estamos com problema, e também, claro, as saídas que ligam a outros municípios, obviamente também com as pontes que caíram ligando para a Reserva do Iguaçu, para o Candói também a ponte está comprometida na cabeceira, sentido Guarapuava, o pessoal está sabendo do problema ali acima da ponte do Rio Pinhão, com sentido a Cruz Machado da mesma forma, o pessoal nos comunicou. Então vai precisar de uma soma de esforços dos prefeitos, né, que estão nesses municípios que têm divisa, para a gente tentar dividir um pouco também o peso dessa despesa, né, que demanda bastante recurso, e internamente aqui dentro do nosso município, então, a gente avalia aí um prejuízo em torno de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, porque, por exemplo, só aquela ponte do Rio do Salto, que felizmente aguentou, né, toda a força das águas, já foi uma ponte que foi mais de 100 mil reais. Você faz com população, faz com concreto usinado, que é caro, só que fica mais resistente, né? Então, prova disso que ela resistiu. Que ela aguentou o tranco, né? Então, o que ocorre? Se você pegar 20 pontes e fazer uma média de 100 mil em cada uma, você vai ter 2 milhões, né? A gente não consegue fazer trecho de cascalho com menos de 10 mil o quilômetro de cascalho bem feito de estrada, né? Então, aí tem os bueiros, então é de 3 milhões a mais, daí para cima a nosso prejuízo em Pinhão. Sem falar com o pessoal da agricultura, o pessoal da bacia leiteira, que tem seus prejuízos na propriedade. Então, nesse momento, a gente precisa somar forças com a comunidade, né, com as cooperativas, com as empresas, quem puder ajudar, é importante essa união, e também com os governos, Estado e Federal. Dirceu, a gente percebeu assim, que o interior foi muito atingido, porque segunda-feira sempre é um tráfego muito grande, né? Um movimento muito grande de gente do interior do município. E o que nós percebemos hoje foi que tinha muita pouquinha gente do interior.
Inclusive, acho que a própria Nordeste não conseguiu fazer muitas das suas linhas, tá? Então a gente percebe que a situação é grave e que você teve uma reunião com o teu secretariado hoje de manhã, né, com toda a tua equipe, e vocês pontuaram algumas questões, principalmente para essa semana de emergência, né? Exatamente, porque tem que começar por algum lugar o trabalho, né? Não dá para sair correndo para todo lado, que de repente também o resultado pode não ser o melhor. Então, o que a equipe vai fazer? Resultado dessa reunião com os secretários, e foi o que nós transmitimos aos vereadores também, um pouquinho antes da sessão, na segunda-feira. Que a gente vai juntar a equipe braçal e de máquinas da Secretaria de Obras, Transportes e da Agricultura, para a gente priorizar a desobstrução dessas estradas gerais, tanto de barranco que caiu, porque desbarrancou bastante, até mesmo a estrada que a patrulha fez, um trabalho muito bem feito, não resistiu, e desbarrancou também. E das outras estradas gerais que tem problema aqui, desbarrancou e bueiros entupidos. Então, prioritariamente vamos tentar desobstruir, e vamos fazer isso com essas equipes unificadas, nas estradas gerais. Não tem como a gente tentar avançar em outros pontos nesse primeiro momento, e claro, fazendo essa avaliação das pontes que caíram, que trincaram, que estão com problema nas cabeceiras, que pelo menos 20 que a gente já está sabendo, 20 pontes, e algumas nós não temos como construir nesse primeiro momento. Vai ter que fazer um val, que é um desvio, para o pessoal passar por uma lateral onde der, infelizmente, não tem como a gente disponibilizar aí de 3 milhões assim, o município não tem essa condição, infelizmente, e daí pouco a pouco nós vamos estabelecer o contato com o governo do estado, o governo federal, para se somar aí aos nossos recursos próprios, que são poucos, mas a gente vai tentar ir reconstruindo aos poucos, mas é coisa que vai demandar tempo, é ao longo deste ano, e parte disso, infelizmente, vai ficar até para 2014, não tem como finalizar todos esses serviços de volume maior, todo nesse ano aí. Então, em 90 dias vai ficar estipulado como um decreto, nós só vamos cuidar de estradas gerais, dessa desobstrução, e criar alguma alternativa, fora a construção de pontes, por uma saída por um val, e pedir a compreensão da população, do interior e mesmo da cidade, para entenderem esse momento atípico que o Pinhão está vivendo, que a gente não esperava passar por isso, a gente que vem de uma administração nova, pegamos um município aí com quase 4 milhões de dívida, sofremos ao longo de 2013, não conseguimos nem fazer a festa do Pinhão em 2013, por questão de economia, e pagamos mais de R$1 milhão das dívidas antigas ao longo de 2013. Agora, paulatinamente, a gente estava também tentando honrar um pouco das dívidas antigas ao longo de 2014. Vem mais esse soco aí, que para nós da administração a gente não se entrega, porque fomos feitos para a gente se entregar, manter a cabeça erguida. Temos conversado com a nossa população, temos andado nos bairros, nas comunidades do interior, temos ido à Câmara de Vereadores, aberto o diálogo com a Câmara e com todas as entidades, com transparência, para que as pessoas entendam o momento que o Pinhão está vivendo. Já era um momento delicado, a gente já estava vindo de 2013 e 2014, tentando sanar um pouco do que nós herdamos de dívidas, isso traz dificuldade para o município, já vinha numa toada de dificuldade. Agora, com essa calamidade que nós tivemos aí, a gente tem que contar aí com a compreensão das pessoas, para entenderem que não tem como num sopro a gente sair resolvendo todos os problemas de pontes que caíram, de todas as estradas. Então, tem coisas que vai ter que ficar mais para o futuro, Mas, graças a Deus, não tivemos ninguém que perdeu a vida, Tivemos, sim, momentos delicados de transporte de pessoas, que tivemos que encaminhar a Guarapuava, que passou para o hospital do nosso município e foi para Guarapuava, mas que foram atendidas em tempo, inclusive um ADC, um agente da Defesa Civil, teve um problema, foi fazer um socorro e acabou também passando por dificuldades. Teve um caso de uma gestante e outras pessoas que a gente teve que, no sufoco ali, tentar encaminhar para Guarapuava, e assim o fizemos. Passaram dificuldades, sim, em decorrência também dos temporais, mas graças a Deus a vida, que é o principal, foi preservada nesses dias aí. Dirceu, a gente agradece esse tempinho que você tirou para estar esclarecendo para os internautas essa situação. Nos colocamos à disposição para todas as informações que foram importantes repassar para a comunidade, Aproveitamos para alertar que uma das coisas que as autoridades têm pedido é que as pessoas não transitem, quer dizer, só se desloquem
por exemplo, para fora do município está difícil, tem a BR-170 está impedida, né, está sendo bloqueada, mas algumas pessoas têm insistido em passar e as autoridades têm pedido para que isso não aconteça, porque ela pode complicar, ela pode ficar maior estrago. O pessoal, sei que tem bastante gente preocupada com a sua família que está lá no interior, mas que aguarde, que espere, né, que é melhor o pessoal de lá vir para cá do que tentar ir e ficar lá preso. Então, o pessoal está pedindo, as autoridades estão pedindo muito, e que o pessoal tenha paciência que devagarinho tudo volta a normalizar, a regularizar. Então, nós deixamos aqui, se você quiser dizer mais alguma coisa. Não, eu queria salientar, então, que o retorno do abastecimento de água deve começar a normalizar já na quarta-feira, né? Mas ainda com essa normalidade, durante essa semana, é bom que o pessoal tenha um uso racional da água. Até porque tem pontos mais altos da cidade e tal, então que o pessoal use mesmo a água para aquilo que se precisa muito, porque a Sanepar também tem sua limitação no tratamento de água quando ocorre esse tipo de situação. Outra coisa com relação ao transporte, né, escolar, que o pessoal também nos compreenda que não temos como fazer, por isso que as aulas estão aí suspensas, né? Também pedir aos universitários que compreendam o momento que a gente está passando, não tem como pôr um ônibus aí, pôr em risco a vida das pessoas no transporte daqui a Guarapuava, mas tão logo a gente consiga ter aí um sinal verde, né, do aspecto ali de segurança, tudo isso deve voltar ao normal. Mas essa semana, então, na rede municipal não terá aula, exceto nas creches que devem retornar na quarta-feira, com o pessoal acolhendo novamente nossas crianças nos centros de educação infantil. E então as escolas essa semana não tem como a gente providenciar as aulas de rotina, e também o transporte universitário essa semana a gente não tem como fazer, e estamos aguardando também as universidades, as faculdades de Guarapuava, que obviamente estão vendo que não só o Pinhão, mas outros municípios da região estão na mesma situação. Pode ser que por lá também haja uma compreensão diferenciada para esse momento, né? E compartilhar com o pessoal que está acompanhando que dos 21 municípios da Cantuque de Iguaçu, 20 municípios foram afetados, né? E alguns inclusive com perdas de vidas, Laranjeiras do Sul, Quedas de Iguaçu, Guarapuava, que faz parte da ANO Centro, é outra associação, mas é município vizinho nosso, então nós nos solidarizamos também com nossos colegas e dos municípios vizinhos que estão vivendo problemas parecidos com os nossos em alguns sentidos, e em outros piores, como é a perda da vida, né? Então, agradecer também à TV Fatos, ao Jornal Fatos, à imprensa de modo geral, que tem nos auxiliado muito, divulgando aquilo que é importante, né, com prestação de serviços e esclarecimento à nossa população, que o pessoal fica apavorado, né? A gente também tem os momentos que a gente fica meio apavorado com a situação, mas nós temos que manter a mão firme no leme aí para tocar a vida adiante. Obrigado e bom trabalho a vocês. TV Fatos termina aqui esse encontro com o prefeito, e lembramos a vocês, internautas, que nós estamos passo a passo, dia a dia, divulgando tudo que está acontecendo no município e na região em decorrência das chuvas do fim de semana.